Amanhã eu não paro não, Rezendão. Estaremos juntos também na transmissão do Galo contra o Mirassol na Arena MRV. Será que a zica saiu? Será que a massa vai comparecer horáriozinho, hein? Eita, horáriozinho, 9 da noite no sábado. Muita gente também gosta, né? Aproveita o sabadão todo e aí vai ver o galão no final da noite de sábado na Arena MRV. O que faz o Sampaoli, o provável time, a importância desse jogo para se afastar um pouco mais da zona do rebaixamento. Tudo do Galão da Massa com o Cláudio Rezende. Um abraço, boa tarde. Me conta aí, Rezendão. Vamos lá, Thiago. Um abraço, boa tarde a você, boa tarde ao Edu Panzi, a todos aqui do Rádio Esportes. E o Galão da Massa para tentar continuar no embalo, né, Thiago? Depois da vitória, o time já não vencia há um tempo, para os 7 jogos, conseguiu a classificação ali nos acréscimos, no sufoco contra o Bolívar, tá garantindo na semifinal da Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro, o foco agora tem que ser no Brasileirão. Até porque semifinal de Copa Sul-Americana só mais para o fim do mês de outubro. Até lá o Galo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. E eu destaquei em manchete, Thiago, para parar esse time que é sensação no Campeonato Brasileiro, o Mirassol. O Mirassol vem fazendo um campeonato que eu acho que ninguém esperava no início do campeonato, né, Thiago? Essa campanha do Mirassol, o time perde muito pouco na competição. Então o Galo vai ter esse grande desafio para parar o Mirassol, que vem fazendo aí essa campanha espetacular. O Sampaoli pode, Thiago, mexer em todos os setores do time. No meio-campo ele já é obrigado, né? Porque o Alexander tá fora. O Alexander vai ficar um tempo parado e aí ele vai ter que mexer no meio-campo do Galo em relação ao último jogo. Na defesa, o Alonso de volta, Thiago, é jogador de confiança do treinador. Eu acredito que o Alonso tem retorno aí garantido no setor de defesa. E lá no ataque, eu também acredito que possa ter mudanças, porque o Sampaoli está tentando achar aí um ataque do Galo mais operante, um ataque mais que incomoda mais o adversário. E tem 2 jogadores que entraram bem na última partida, Thiago. Pelo menos um deles, eu acredito que deva começar o jogo. Bernard e Biel. O Bernard foi bem, inclusive o Bernard ontem passou por alguns exames lá na face, né? Exames dentários, né, Thiago? Que tinha inflamado o rosto. Tava tudo inchado, tudo inchado. Mas ele passou pelos exames e hoje treinou normal de novo. Então, a princípio, o Bernard tá pronto pro jogo. Não está vetado, não tá fora, não. Então, o Bernard fez o gol. Pode ter oportunidade, não só pelo gol, né? Jogou bem as 2 últimas partidas que ele entrou. E o Biel, Thiago, pelo lado direito, né? Porque o Biel também, vamos lembrar, entrou e deu uma dinâmica. Ele cavou a falta, né? Que primeiro foi pênalti, o árbitro voltou. E depois teve um outro lance perigoso na área. Então, Biel pode ser novidade nesse time do Galo. E sabe o que não tô descartando, Thiago? O que, Cláudio? Hulk no banco amanhã. Por que, Cláudio? Porque o Sampaoli já falou que vai rodar o elenco. E o Hulk já foi preservado contra o Bolívar, correto? Lá na altitude. Agora teve um jogo quarta e esse é sábado. E o outro jogo do Galo é terça, contra o Juventude. Então é uma sequência de jogos próximos. Pode ser que ele segure o Hulk e coloque o Rony. Pra mim não seria nenhuma grande surpresa, até porque o Hulk hoje não tá jogando o futebol que em outras épocas, né? Não tá sendo unanimidade. Então eu acredito que ele pode mexer nesse ataque, Thiago. Olha, a pergunta do Panzi é a seguinte. O Hulk, obviamente, está longe, muito longe do prêmio do Hulk, né? Das suas grandes atuações, de ser decisivo, de ajudar o Atlético. Aliás, ele até falou em entrevista pra mim, após o jogo na Arena MRV, de que isso não está acontecendo, porque ele tá muito sozinho no ataque, tá muito isolado. O Atlético tá se preocupando muito na defesa e ele tá ficando muito isolado, não tem tido tantas oportunidades assim. Palavras do próprio Hulk. Agora, Edu Panzi, o Hulk nunca teve problema físico, ser poupado, mas a idade chega pra todo mundo. O Hulk é um privilegiado fisicamente. Você acha que o Hulk sai pela questão técnica, não tá entregando o Hulk, ou é de fato poupar fisicamente pra tê-lo em melhor condição na sequência, Edu? Thiago, eu acho que é uma soma. É a questão técnica, o Hulk vive o pior momento dele desde que chegou ao Atlético, sem dúvida nenhuma, porque tem sequência e não tem jogado bem. Mas tem da questão física também, a dosagem. É um momento em que o Atlético está alternando entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, jogos duríssimos, jogo de mata-mata, 90 minutos de muita intensidade. E o Sampaoli tem que fazer a gestão desse grupo, como outros treinadores estão fazendo, né? E o Hulk faz parte do grupo, cara. Você tendo o Hulk no seu bom momento técnico, jogando ali 70%, 80% do que ele pode, aí você repensa, pô, ele jogou no meio de semana, mas ele tá tão bem, é um cara que tem decidido tantos os jogos que eu vou mantê-lo. O que não é o caso.
Então, se você teve o Hulk no meio de semana, jogo intenso, ele foi até substituído durante a partida. Tem um adversário agora pela frente, o Mirassol, que vai exigir muito do time do Atlético. Vai exigir muita intensidade desse time do Atlético. Talvez seja uma boa estratégia dar um descanso para o Hulk, ele ir para o banco, virar opção e você ter um ataque de maior mobilidade, um ataque com maior capacidade de jogo sem bola, maior intensidade. Você tem um Biel pela direita, um Rony no comando de ataque. Você traz um Scarpa para o centro para jogar ao lado, pode ser do Bernard. Edu Panzi, com a ausência do Alexander, eu manteria o Igor Gomes no time como segundo homem de meio, tendo Franco como primeiro volante. E na volta do Alonso eu tiraria o Ivan Roman. Manteria o trio de zagueiros com o Alonso, Vitor Hugo e Lianco. Você pode fechar uma linha de 5, como vinha fazendo o Sampaoli, com o Arana voltando. E o Biel, como ele fez no último jogo, mas atacando como um ala, tendo esses dois jogadores como meias, Scarpa e Bernard, Rony lá na frente, o Arana atacando como um ala pelo lado esquerdo. É uma possibilidade para esse Atlético diante do Mirassol. Jogo dificílimo. Quem achou que Atlético e Bolívar foi difícil, pode dobrar a dificuldade contra o Mirassol. Qual que é a distância de Bolívar até Mirassol? Em termos de desempenho hoje, é muito grande, cara. E a distância de Mirassol... Dá pra ir voltar em La Paz, mas a distância de Mirassol para Atlético também é grande hoje, em termos de desempenho, cara. É inacreditável, né? Se você contasse pra alguém em fevereiro, março, que o Mirassol viria a Belo Horizonte jogar com o Atlético, o Mirassol seria favorito? E aí, quando a gente fala de elenco, né? Às vezes o torcedor fica bravo, quer que a gente meta o cacete no elenco, né? Automaticamente em quem contratou. Mas se lá em janeiro você fala pro Guanais: ô Guanais, você vai abrir mão do Shailon, do Chico da Costa, do Reinaldo, e vai ter Arana, você vai ter Hulk, você vai ter Scarpa. Pô, fora o restante, né? Do time, do elenco. Evidentemente que o técnico do Mirassol iria escolher os jogadores de maior potencial, mas futebol é assim, cara. Futebol, você pega um time que tem um orçamento ali de 4, 5 vezes maior do que o outro e assiste um jogo como o de ontem na Libertadores, em que quase o Flamengo é eliminado pelo Estudiantes. Assiste um jogo como o Fluminense e Lanús com uma diferença absurda entre elencos e que o Fluminense é eliminado pelo Lanús. E que quase o Atlético leva um jogo contra o Bolívar para os pênaltis. E você pega um elenco do Mirassol que faz um campeonato brasileiro impecável. Surpreendentemente impecável até aqui. São apenas 3 derrotas no campeonato. 2 dessas 3, uma é para Flamengo, outra é para Cruzeiro, que brigam pelo título. A outra foi para o Bragantino. Então, o campeonato do Mirassol com um elenco modesto é muito bom, porque coletivamente funciona. Só, entre aspas, tem o Campeonato Brasileiro, não divide a atenção física com outras competições. E o Guanais faz um trabalho espetacular. É esse adversário indigesto que o Galo vai ter pela frente. Vai ter que jogar muito mais bola do que jogou contra o Bolívar para fazer 1-0 para tentar vencer esse Mirassol. O jogo é amanhã às 9 da noite, Cláudio. Eu vejo aqui a sequência do Atlético nos próximos dias, ela é muito pesada, né? Intensa e também com adversários difíceis. O Galo na terça-feira, 9h30, pega o Juventude de novo na Arena MRV. Depois, dia 4 de outubro, vai pegar o Fluminense, que aliás vai confirmar já o Zubeldia, hein? Como novo técnico do Fluminense, pro lugar do Renato Gaúcho. O Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, chegou hoje ao Rio de Janeiro para assumir o Flusão. Depois o Galo. Esse Fluminense é no Maracanã. Fora. Isso, Maraca. Juventude aqui, Fluminense no Maraca. Depois aqui de novo, o Sport Recife. E aí, Cláudio, dia 15 de outubro é o clássico com o Cruzeiro na Arena MRV e tem um BO de data aí, horário desse jogo, né, Cláudio? Por quê, Thiago? Estamos aguardando a Sul-Americana marcar os jogos de semifinais. Mas como a TV aberta vai pegar o Atlético, é o único clube brasileiro, né? TV aberta é o SBT. SBT passa terça-feira, 9h30. Então vai marcar o jogo do Galo terça-feira, depois do clássico. Se marca o jogo terça-feira, o que é o natural, o Galo anteriormente vai ter que jogar com o Corinthians no sábado. Se ele joga com o Corinthians no sábado, o clássico não pode ser quinta, correto? Tem que ser quarta. E terça-feira a seleção brasileira vai jogar na Ásia. Então, se tiver jogadores convocados, é mais o Cruzeiro que tem, né, hoje, né, Thiago? Mas tem outras seleções também, tem. É a data FIFA, né? Exatamente. E eu estive olhando, o Paraguai do Júnior Alonso vai jogar com os mesmos adversários do Brasil lá na Ásia. Nossa, só que invertidos. O Brasil pega Japão e Coreia, o Paraguai, quando o Brasil estiver pegando o Japão, ele pega a Coreia. Então, ou seja, o Alonso também estará do outro lado do mundo. E o Alan Franco tem jogos da seleção equatoriana nos Estados Unidos e no México. Então, vai dificultar aí pro clássico pra turma voltar, Thiago. Principalmente que tiver na Ásia, né? Mas a CBF falou que respeita a data FIFA. Né? Respeita sim. Meio-dia, 25 e tem uma minutos. outra questão, viu, Thiago? Tem uma outra questão aí que é o seguinte. O Independiente Del Valle, o estádio dele, Estádio Banco Guayaquil, lá em Sangolquí, que fica na Grande Quito, ele tem capacidade para 12 mil torcedores. Bonitinho, viu? O regulamento da Copa Sul-Americana prevê para a semifinal 30 mil.
Só que sabe o que significa isso? Nada. Por quê? Porque nas quartas de final tinha que ter 20 mil, o estádio dele tinha 12 e ele jogou lá. Ué. É verdade. E ele jogou uma final de Recopa em 2023 no seu estádio. Também não poderia. Então tem o Independente Del Valle uma prerrogativa na Conmebol para jogar no seu estádio. Então vamos ver onde que vai ser marcado nesse jogo. O jogo de ida vai ser lá no Equador. E o jogo de volta na Arena MRV. Mas como o estádio dele é realmente bonito, né? Um estádio moderno, pode ser por isso, né, que a Conmebol marca o jogo. Agora, no regulamento tá claro que é 30 mil. É CBF, é Conmebol, eu te falar. Teve uma final de Sul-Americana também, num estádiozinho modesto aí pra trás, quando Fortaleza jogou a final, não foi? Foi num estádio menor. Menor. É um estádio pequenininho. E tem uma outra questão aí que eu quero saber se a Conmebol vai ter peito, viu, Thiago? Universidade de Chile tá punida, não tá? Fora de torcida. Se ela vai pra final, não vai ter torcida? Só do outro? Como é que você segura, né? Como que faz? E vai jogar lá em Assunção, por exemplo, o Galo vai pra final com a Laú. Só torcida do Galo? Porque, na teoria, eles estão punidos. Aí, como é que você vai saber se o cara é do Laú ou do Atlético? O cara compra o ingresso, olha que tá, pronto, já tá lá dentro. Ninguém imaginaria, né, que o Mirassol chegaria aqui como favorito com o Galo. Eu não imaginaria falar que, neste momento, o Vitor Hugo tá difícil tirá-lo do time, né? Eu não tiraria. São 9 jogos. Dos últimos 9, ele foi titular em 8 do Galo. Não, já tá provado que o Sampaoli já caiu na graça do Sampaoli. O Sampaoli gosta do Vitor Hugo. Cláudio Rezende, nós cobramos a diretoria do Atlético quando do jogo com o Bolívar, que tinha menos de 10 mil ingressos vendidos, né? Tinham ali 8, 9 mil ingressos. Eu falei, tem que ter uma promoção aí pra levar a galera. A maré tá baixa. Aí lançaram uma promoção legal, bem legal, deu quase 35 mil torcedores. Como é que tá a procura pra amanhã? E aliás, hein, Cláudio, eu ressaltei na transmissão, falei no Rádio Esportes, muito do público que foi naquele jogo contra o Bolívar, e eu entrevistei vários, né? De Ribeirão das Neves, de Esmeraldas. É o torcedor que foi a primeira vez no estádio. Torcedor raiz do Galo, viu, Cláudio? E o Galo manteve essa promoção, Thiago, do último jogo para amanhã contra o Mirassol e também terça-feira, jogo 9h30 da noite, terça contra o Juventude. Então atenção, torcedor do Galo, sócios poderão resgatar esse voucher com 100%, então vai ganhar mais um ingresso. As categorias preto, prata, branco e internacional. Quem comprou ingresso pode pegar esse desconto para a categoria nas 2 partidas se comprar 24 horas antes. Então, Thiago, como o jogo amanhã, 9 da noite, até hoje, 9 horas da noite. É bom destacar isso. Depois de hoje, 9 horas da noite, perde essa situação. Então vai ganhar um voucher de 100% de desconto para outro ingresso em um dos setores citados, né? Brama Leste, Brama Norte, Brama Sul, Internorte, Interleste, Intersul e Interoeste. E os sócios Galo na Veia, Forte e Vingador, esse aí, vão ganhar um voucher que pode ser utilizado 2 vezes em cada uma das partidas. Então, pode levar 2 pessoas. E o ingresso anual podem ganhar também 2 vouchers. E o Galo na Veia da Massa, Thiago, 50% de desconto na compra do ingresso a partir também desse encerramento da janela. Então, depois de 9 horas da noite hoje, quem tem o sócio Galo na Veia da Massa, que inclusive não paga mensalidade, pode comprar com 50% de desconto a partir de 9 horas da noite hoje. Neste momento a venda é ruim, viu, Thiago? Poucos ingressos vendidos, na casa dos 5 mil. Mas... 5 mil? Né, nesse momento 5 mil, mas tem essa promoção até as 9 da noite. Alô, massa do Galo! Vocês carregaram o Atlético tantas vezes. Vocês salvaram o Atlético tantas vezes. Não brinca não, tá? Esse jogo amanhã é pra salvar o Galo. Ô, Edu Pan, se perder amanhã, meu irmão, não quero nem pensar. Essa zona depois que entra na zona do rebaixamento, pra sair, aquele astral lá embaixo, pelo amor de Deus. O clube já fez a parte dele, já liberou aí promoção, tá praticamente de graça, bora lá. Edu, amanhã é dia de empurrar. Mas o torcedor não pode ser cobrado. Mas não pode empurrar essa conta pra torcida. Gente, a massa do Galo já carregou tantas vezes o time, literalmente, né? Na garganta e no braço. Amanhã o time precisa da torcida, Edu. Precisa muito, né, Thiago? Agora a torcida também precisa do time, né? O time tá precisando dar resposta em campo. Amanhã é uma boa. O Atlético vem de uma vitória muito importante. Eu acho que pode ter mexido animicamente com o grupo. Pode ter recuperado um pouco da confiança que estava muito distante. Eu acho que o torcedor tem que se apegar nisso. Mas tem que se apegar principalmente ao momento do time no Campeonato Brasileiro, Thiago. O Atlético é o 16º, cara. Como a gente diz na linguagem do futebol, o porteiro da zona, né? Você acha que a classificação, da maneira que foi, às vezes dá, graças a Deus, dá um alívio na torcida, né? Não pode. Passamos ali, foi bom. Mas no brasileiro, meu irmão, o paciente está ali na portinha do CTI, viu? O Atlético precisa, o time precisa muito mais do torcedor no Campeonato Brasileiro do que na Sul-Americana. Na Sul-Americana, cara, foi um show.
que a gente viu na Arena MRV. Torcedor que foi ao estádio foi com espírito de apoio mesmo. Claro que em determinado momento a impaciência ela fala mais alto, mas até o final, a ponto do Sampaoli ir para o microfone e agradecer tudo que aconteceu. Realmente o ambiente estava muito legal de Copa e seria muito bom e seria fundamental que levassem esse ambiente para o jogo contra o Mirassol. Gente, o jogo é muito mais difícil. É complicado e a situação do Atlético na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é delicadíssima. E o fator casa, ele faz diferença nessa hora. Então você, torcedor atleticano que puder ir, tá pensando ainda, não pensa não, cara. Vai, porque seu papel vai ser fundamental contra o Mirassol, como foi diante do Bolívar. O detalhe, Thiago, dos próximos 4 jogos do Atlético, você citou há pouco, 3 são em casa e 2 times na zona de rebaixamento, que é o Juventude lá na frente o Sport. E tem esse Mirassol. Se o Galo consegue vencer essas 3 em casa, já dá um alívio importante aí, né? Agora, pensando no bolso, né? Porque a gente sabe que não é só ingresso. O cara tem ali mais 100 estacionamentos, mais um tropeiro, 30 conto. 3 jogos seguidos, né, Claudio? Quase seguidos, né? Em 10 dias, né? Por isso que eu falei, se você pode, vá. Agora, não é fácil, quem tem. Não dá pra fazer conta com o bolso dos outros, né? Mas a hora de apoiar, o Galo precisa do seu torcedor. Claudio, como é que fica a programação até o compromisso de amanhã, Rezendão? Já teve treino agora pela manhã, Thiago. Eu falei, o Bernard treinou normal. O Saravia está na transição, então não está pronto ainda para o jogo de amanhã. Em breve o Saravia estará de volta. Os jogadores vão para casa agora, Thiago. E amanhã apresentação cedo para esse jogo aí contra o Mirassol. Importantíssimo para o Galo seguir firme e forte, melhorar nesse Campeonato Brasileiro. Porque o Galo quebrou esse jejum, né, Thiago? Sem vencer, mas no Brasileirão já faz tempo que o Galo não vence. Foi contra o Bragantino e faz muito tempo, viu, Thiago? Não, bora lá, apoiar o Galo e a Itatiaia transmite, hein? O horário é ruim, mas o momento é ruim, também, mas a Itatiaia tá junto. E eu sigo botando o pé no Galo contra o Mirassol neste sabadão na Arena MRV.